$34 milhões. Este é o número de jovens no Brasil. Seu potencial é enorme. E eles são uma força poderosa em prol da democracia em um país de tantas desigualdades. Mas como aproveitar todo esse potencial quando parece que os jovens não querem participar? É uma imagem negativa, muito veiculada pela mídia, né, de que a juventude era apática, individualista, consumista, de quem não se poderia se esperar nada. Mas, em realidade, se tiverem oportunidade, os jovens brasileiros aceitam de imediato o desafio de ajudar a definir o futuro que os espera. Basta apenas uma abordagem original. Eu era uma jovem mais acomodada, não pensava, tinha um lado egoísta em ser jovem. E agora não. Com a pesquisa me mostrou que você tem que pensar os prós e os contras, sabe? Tudo para fazer a diferença no mundo. O estudo que inspirou Verena da Costa e outros jovens como ela foi o projeto Juventude e Democracia no Brasil, uma pesquisa realizada em 2005 com o apoio do Centro de Pesquisas para o Desenvolvimento Internacional, IDRC, do Canadá. Utilizando uma metodologia conhecida como grupos de diálogo, adotada pelas Canadian Policy Networks, quase 1.000 jovens se reuniram em 8 centros urbanos do Brasil. Durante todo o dia, eles trocaram ideias sobre que tipo de país eles gostariam de viver e como tornar essas ideias realidade. A primeira coisa que eu aprendi é que os jovens eles têm uma tremenda capacidade de negociar. Eles negociaram o tempo inteiro nos grupos de diálogo, para poder chegar a sínteses, para poder chegar aos consensos em relação ao que eles pretendiam, o que eles desejam. Isso foi muito interessante, porque eram jovens muito diferentes entre si, vindos das mais diferentes regiões da metrópole, de classes sociais diferentes, com experiências sociais diferentes. As conclusões dos grupos de diálogo superaram todas as expectativas. Os jovens se reuniram para falar livremente, sem a supervisão de adultos. Para muitos, essa foi a primeira vez que alguém realmente os ouviu. O mais importante foi isso que eu disse mesmo, de estímulo à reflexão. Eu creio que não é apenas uma pesquisa, é uma educação de reflexão, É uma educação de tolerância ao ouvir o outro com ideias diferentes. Como jovem brasileira, eu acho que foi importante porque eu vi minha identidade, vi que eu quero mudar o país, vi que é importante que o jovem se engaje, que a educação é importante, que é a coisa mais importante que a gente tem no país, que é a chave para mudar tudo. E isso de tão importante que foi, mudou toda a minha vida agora. Vou entrar na universidade com outra cabeça e quero me engajar nisso também. Mas as boas notícias não param por aí. Muitas ideias que surgiram dos grupos de diálogo foram colocadas em prática a nível estadual e municipal. Há uma nova energia circulando nos ministérios nacionais e conselhos de jovens. Então a gente dialoga com o governo federal, através da Secretaria Nacional de Juventude. A gente consegue, com o resultado, apresentar, neste fórum do Conselho Nacional de Juventude, apresentar para a própria Secretaria e aí influenciar o debate sobre política de juventude no Brasil. Por exemplo, os dados dessa pesquisa, que foi apoiada pelo IDRC e seus parceiros, o IBASE e o POLIS, foram usados para moldar o ProJovem, Programa Nacional de Inclusão de Jovens. Este programa, implementado em 27 cidades brasileiras, tem como objetivo levar os jovens de volta à escola e ao trabalho. Esse tipo de dado, você pode, inclusive, dentro do poder público, lutar por programas voltados para a juventude com essas duas questões. Eu tenho certeza disso, que esses dados foram transformados em argumentos para alguns programas que foram delineados nesse tempo, como, por exemplo, o ProJovem. As lições aprendidas nas sessões de diálogo estão também sendo utilizadas para treinar educadores e líderes, para ensinar jovens nas prisões e para estudar as relações entre jovens e a polícia. Tão importante quanto isso, o projeto Juventude Brasileira e Democracia no Brasil contribuiu para eliminar o mito de que os jovens são alienados, apáticos
apáticos e desinteressados nas mudanças. Te confesso, mesmo acreditando na juventude, mas você fica impregnado, né, pela mídia que diz que o jovem não quer isso, nem aquilo, é alienado, e você encontra um jovem que tem clareza do lugar onde ele vive, né, e dos limites daquilo que impede que ele possa ser um cidadão pleno. Hoje, a dinâmica que tanto inspirou os jovens brasileiros está criando um ímpeto real. O IDRC está trabalhando com parceiros em 5 grupos de diálogo com jovens na América do Sul. Esses estudos poderão inspirar milhares de jovens do mesmo modo que o estudo Juventude e Democracia no Brasil ajudou a mudar a vida de Verena da Costa. Nossa, se eu não fosse, apareceu um anjo naquele momento me indicando um novo caminho. Só tenho a agradecer mesmo pela pesquisa. Muito obrigada. Vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. Oh, maravilha! Acho que eu cantei errado, mas...